Esta é uma pergunta de álgebra, onde é suposto mostrar, provar que f é um subespaço vetorial e indicar uma base para f. O conjunto f está perfeitamente definido aqui no enunciado, portanto, são todos os elementos da forma x1, x2, x3, tal que esta igualdade terá de ser verificada para todos eles, ok? Ou seja, menos x1 mais x2 menos 2x3 terá de ser igual a zero, sendo o x1, x2 e x3 estas componentes aqui do elemento de f, ok? Bom, nós vamos então mostrar que é subespaço vetorial, em primeiro lugar, e depois determinar uma base. Para responder a estas duas questões, é só uma linha, mas temos aqui duas questões, não é? Mostrar que é subespaço vetorial e depois determinar uma base. Para mostrar que é subespaço, nós devemos saber que existem duas condições que têm de se verificar, eu vou já escrevê-las aqui. E para determinar a base, vamos aprender aqui uma técnica que depois será muito aplicada quando os conjuntos nos são apresentados nesta forma, em que temos um elemento e depois esse elemento está escrito sobre componentes x1, x2, x3 e essas componentes terão de verificar determinadas condições. Pode ser uma condição, como é aqui o caso, temos só uma igualdade, ou poderá ter mais condições, não é? Poderia ter que acontecer esta igualdade e outra, por exemplo. E nesses casos, portanto, existe uma técnica relativamente fácil para determinar então uma base de f. Bom, eu vou, antes de responder diretamente à pergunta, vou só fazer aqui então uma distinção, uma diferença entre mostrar o que é um subespaço vetorial e mostrar o que é um espaço vetorial. São coisas totalmente diferentes no que toca à demonstração, às propriedades que teremos de demonstrar. Para ser espaço vetorial será um pouco mais longo, teremos que demonstrar mais condições. Também não é uma pergunta muito usual em exame, porque talvez seja um pouco extensa e, portanto, provar que é subespaço vetorial é uma pergunta muito mais interessante para sair em provas, ok? Eu vou, então, falar de espaço vetorial. Relembro só aqui um pouco, eu vou falar muito rapidamente, só vou relembrar aqui as propriedades. E relembro que o que eu vou escrever agora aqui não interessa para a nossa resposta, ok? A resposta a este problema vou fazer já de seguida, depois de falar disto. Só para enquadrar um pouco melhor o problema, vou então ver o que é um espaço vetorial. Portanto, espaço vetorial é um conjunto que tem elementos, não é? E aos elementos de um espaço vetorial vamos chamar vetores, ok? Vetores de uma forma geral, não estou a falar daqueles vetores da matemática e da física que têm uma setinha por cima, não. Estes vetores de um espaço vetorial podem ser, por exemplo, polinómios, são os elementos do espaço vetorial. Vamos chamar vetores, ok? Então será um conjunto de vetores onde está perfeitamente definida a operação adição desses dois vetores e a operação multiplicação de um vetor por um escalar, por exemplo. E essas operações de adição e multiplicação terão de obedecer a um conjunto de propriedades, são 4 para cada lado que temos aqui, vamos ter 4 para cada, e se essas condições forem todas satisfeitas, então estamos perante um espaço vetorial, ok? Que condições são então essas? Muito rapidamente, para todo o VW pertencente ao espaço vetorial, portanto este símbolo quer dizer para todo, terá de acontecer isto. A propriedade associativa da adição terá de ser verificada, a propriedade comutativa da adição terá de ser verificada, a existência do elemento neutro da adição, ou seja, o vetor nulo, terá de ser verificada e também a existência do vetor simétrico para cada elemento do espaço vetorial. Isto para a adição, então, teremos de verificar todas estas condições. Relativamente à multiplicação, portanto, também para todo o V pertencente ao espaço vetorial, vetores U e V, e para todo AB pertencente a R, portanto, este A e este B serão escalares, serão números reais, ok? Terá de se verificar também isto, portanto, a associatividade da multiplicação entre estes elementos, também a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição de dois escalares, como está aqui escrito, terá de se verificar também a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição de dois vetores e ainda também a existência do elemento neutro da multiplicação, ou seja, a identidade 1 vezes U é igual a U. Portanto, eu estou aqui a falar então de espaço vetorial, para ir um pouco mais atrás e para enquadrar melhor o problema, mas o que está na nossa questão não é subespaço vetorial, peço desculpa, eu estou a falar de espaço vetorial, mas o que está na nossa questão é subespaço vetorial, ok? É o que eu vou mostrar a seguir, vamos então ver o conceito de subespaço vetorial. Está aqui escrito, eu vou já falar destas duas condições, mas vou dar primeiro uma abordagem mais, talvez, gráfica, que fica mais percebido. Portanto, nós temos aqui um espaço vetorial V, vou então acompanhar agora aqui com o teorema, um subconjunto S não vazio
de um espaço vetorial V. Portanto, tenho aqui um espaço vetorial e tenho aqui um subconjunto que vou chamar então S, não vazio, ok? Qualquer subconjunto para ser subespaço vetorial terá de conter pelo menos o vetor nulo, ok? Todo o subespaço vetorial tem um vetor nulo. E, portanto, este conjunto S que está contido no espaço vetorial V é um subespaço vetorial se estiverem satisfeitas estas condições. Ou seja, se o conjunto S for fechado para a adição, e o que é que isso quer dizer? Se for fechado para a adição, quer dizer que qualquer elemento que esteja em S, quaisquer dois elementos que estejam em S, se adicionados, portanto, a adição, a soma desses dois, está também em S de certeza, se for subespaço vetorial, não é? Ou seja, para ser subespaço vetorial, isto terá de acontecer. É fechado para a adição. Também é fechado para a multiplicação de um elemento por um escalar. Ou seja, se eu multiplicar um elemento qualquer de S, vamos supor que vou multiplicar aqui o U, por um escalar alfa, então essa multiplicação também está contida em S. Ok? Bom, e agora, reparem, é um subespaço vetorial. Porquê é que não temos de garantir os axiomas, portanto, as propriedades que eu estava aqui a falar dos espaços vetoriais? Bom, não temos de garantir porque elas já estão garantidas à partida, uma vez que o subconjunto S está contido no espaço vetorial V, logo, todos os elementos de S também estão em V. E se estão em V, por natureza, uma vez que já sabemos que V é espaço vetorial, já verificam todas aquelas propriedades. Então, teremos só de garantir que é fechado para a adição, ou seja, a adição de dois elementos de S continua a ser um elemento de S, e é fechado para a multiplicação por um escalar, ou seja, a multiplicação de um elemento de S por um escalar continua a ser um elemento de S. É então isto que eu vou fazer aqui nesta linha. Vamos passar agora à prática, talvez tudo fique mais claro, ok? Eu vou então aplicar esta definição que acabei de apresentar de subespaço vetorial. Bom, nós temos então o conjunto F, está aqui perfeitamente definido, e eu tenho de garantir então estes dois itens. Se U e V pertencem a F, então U mais V pertence a F. O que é que vamos fazer? Vamos definir então aqui dois elementos U e V de F. Vou então definir o U primeiro, e vou definir então, olhando aqui para o conjunto F, vou escrever então o de 1, o de 2, o de 3. É o meu elemento U. E vou definir também um elemento V, desta forma, portanto V1, V2, V3. Também um elemento de F, ou seja, estes dois pertencem a F. Ok? Bom, e agora reparem, se pertencem a F, nós poderemos tirar uma conclusão. E eles verificam de certeza esta igualdade, porque eles pertencem a F. Podemos então aqui escrever o seguinte, menos U1. Estou a olhar aqui para a condição do conjunto F. Mais U2, e a aplicar aqui ao elemento U, não é? Menos 2 vezes o 3 é igual a 0. Menos V1. Agora, o elemento V também verifica aquela condição. Menos V1 mais V2 menos 2 vezes V3 é igual a 0 também. Ok? Portanto, isto é uma conclusão que tiramos logo de imediato. Agora, o que nós queremos é mostrar que a adição U mais V também está contido em F. E U mais V é dado por o de 1, o de 2, o de 3, mais V1, V2, V3. Vamos fazer a adição componente a componente, para conseguir, portanto, vamos simplificar, fazer as contas, a ver se conseguimos provar que realmente pertence também ao conjunto F. Então ficará o de 1 mais V1, o de 2 mais V2 e o de 3 mais V3. Ok? Bom, será que este elemento que resultou então da adição dos outros dois pertence a F? Como é que nós temos a certeza que pertence a F? Nós temos a certeza que pertence a F se ele verificar também esta igualdade, não é? Esta condição do conjunto F. Bom, e isso nós, para facilitar esta visualização, vamos pegar naquilo que conhecemos, naquilo que sabemos que é verdadeiro, que é isto que está aqui em cima, e vamos fazer aqui a adição, porque reparem, esta primeira equação
é verdadeira porque U pertence a F, logo verifica isto. A segunda também é verdadeira. Então eu posso, de duas equações que eu sei que são verdadeiras, fazer a adição das duas. E vou obter também algo verdadeiro, não é? Vou então somar estas duas equações. Reparem, menos U de 1 mais menos V de 1 dá menos U de 1 menos V de 1. Mais U de 2 mais V de 2. Fica mais U de 2 mais V de 2. Menos 2 U de 3 mais menos 2 V de 3. Fica menos 2 U de 3 menos 2 V de 3. 0 mais 0 dá 0. Temos que somar também, adicionar também aqui os segundos membros, não é? E agora, para conseguirmos, portanto, associar o que temos aqui ao nosso vetor adição, reparem que eu tenho o de 1 mais v de 1, o de 2 mais v de 2, vou tentar simplificar isto de modo a conseguir ver aqui estas componentes, a ver se consigo associar esta condição aqui ao vetor adição, não é? Bom, então posso colocar aqui o menos em evidência e ficam o de 1 mais v de 1 mais o de 2 mais v de 2. Reparem, eu vou até colocar aqui um parênteses, não seria obrigatório, mas reforça a ideia de que esta é então a componente, aqui a segunda componente no meu vetor adição, não é? E, portanto, será mais fácil de ver. Agora vou colocar aqui o menos 2 em evidência e fico com o de 3 mais v de 3 igual a 0. Bom, e realmente aqui conseguimos ver que verifica este vetor, o vetor u mais v, também verifica esta condição, ou seja, podemos concluir então, agora para justificar, que este elemento pertence a f porque verifica, e vamos escrever, verifica a condição do conjunto f, que é esta, o simétrico do primeiro elemento, ou seja, menos o de 1 mais v de 1. Foi o que eu aqui fiz. Estou a fazer agora aqui esta condição. O simétrico do primeiro elemento mais o segundo elemento, que é o de 2 mais v de 2. Menos duas vezes o terceiro elemento, o de 3 mais v de 3, é igual a 0. E isto é realmente igual a 0 porque está demonstrado aqui em cima, deduzimos isso do elemento u mais o elemento v, ok? Como sabemos então que isto é verdade, concluímos pertence a f, logo sabemos que é fechado para a adição. Está demonstrada este primeiro item aqui, ok? Vamos fazer algo parecido para demonstrar esta segunda condição. Portanto, queremos demonstrar também que o produto de um escalar por um vetor qualquer de f está também dentro de f. Então, o que vamos fazer é isto, definir um elemento genérico de f. Reparem que nós temos que trabalhar com elementos genéricos, porque se eu trabalhasse, agora estou aqui a pôr ponto e vírgula, isso é igual, ok? Se eu trabalhasse com elementos concretos, eu estava a provar só para aqueles elementos, não é? Como eu quero provar que isto acontece para todos os elementos de f, eu tenho que trabalhar com um elemento genérico. Eu poderia trabalhar com elementos concretos, com números, até para ter uma ideia, dizer, oh, realmente para aqui verifica-se, para ali também, mas para generalizar não, para mostrar para todos, temos que generalizar, não é? Reparem, eu poderia trabalhar com números concretos se eu quisesse talvez provar que não é subespaço vetorial. Quero provar que não é subespaço vetorial, então basta arranjar um contra-exemplo, um exemplo que não serve, arranjava dois vetores com números, de tal forma que a sua adição não estava contida no conjunto f, então já estava provado que já não era subespaço vetorial. Mas como é para provar que é subespaço, então temos que trabalhar com valores genéricos, não é? Como eu estou aqui a fazer. Então temos um vetor qualquer, u de f, o de 1, o de 2 ou de 3. Sabemos que se pertence a f, verifica esta condição, isso é verdade. Então fica menos u de 1 mais u de 2 menos 2 vezes u de 3 é igual a 0. Isto sabemos que é verdade. E agora eu quero mostrar se alfa, um elemento qualquer alfa pertencente a R, vezes u, ou seja, alfa vezes u de 1, u de 2, u de 3, vamos multiplicar o alfa então cá dentro, fica alfa u de 1, alfa u de 2, alfa u de 3. E eu gostaria agora de saber se este elemento também pertence a f. Ele pertence a f se ele verificar esta condição. Então, será que é verdade que, vou já escrever aqui, portanto, e depois já justifico, ou melhor, vou primeiro fazer ali a demonstração.
à imagem do que fiz anteriormente. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui alfa U de 1, alfa U de 2, vou então pegar nesta condição que eu sei que é verdadeira e tentar misturar aqui o alfa. O que é que eu posso fazer então a esta equação? Posso multiplicar por alfa nos dois membros, não é? Multiplico aqui por alfa e ficarei com algo também verdadeiro, não é? Então reparem, fica menos alfa U de 1 mais alfa U de 2 menos 2 alfa U de 3 igual alfa vezes 0 dá 0, não é? Então reparem que realmente acontece isto. Agora podemos já concluir que isto pertence realmente a f, porque verifica a condição que eu vou escrever já de seguida, que é a condição do conjunto f. Ou seja, o simétrico da primeira componente, menos alfa U de 1, mais, estou a olhar agora para ali, a segunda componente, que é alfa U de 2, menos duas vezes a terceira componente, é igual a 0? É, porque está demonstrado aqui que deu 0. Eu multipliquei uma equação por alfa, uma equação que eu sei que é verdadeira, e, portanto, deu isto, que é igual a isto, logo, pertence a f. Então, acabamos de mostrar também que a multiplicação por um escalar é fechado em f. Está contido, a multiplicação também pertence a f. Logo, conclusão, poderemos garantir que f é subespaço vetorial, ok? Subespaço vetorial. E aqui fica então demonstrado. Vamos agora à base, ok? Vamos então procurar uma base para o conjunto f. Vamos só aqui mudar de página. Bom, e a primeira coisa que eu gostaria então de dizer é o seguinte: para quando falamos de base, quando procuramos uma base, se quisermos verificar se determinado conjunto de vetores é uma base, teremos de garantir sempre duas coisas. Portanto, B, vou chamar B de base, ok? É uma base se verificar duas situações. Eu vou até colocar aqui uma chaveta, porque isto é importante. Portanto, para ser base, não nos podemos esquecer, terá de verificar estas duas situações. Portanto, B é gerador, gera o conjunto f, é gerador de f, ou seja, os elementos candidatos à base terão que gerar qualquer elemento de f. Qualquer elemento de f poderá ser escrito em função deste b, ok, que vamos já determinar, mas não chega, ok? Não chega a gerar o conjunto. Também terá de acontecer alguma coisa. Os elementos de B são linearmente independentes, que eu vou aqui abreviar como L.I, ok? São LI linearmente independentes, ok? Isto terá também de ser garantido. Vamos já ver como é que garantimos isto. Bom, mas o que é importante é estas duas coisas estarem presentes quando falamos de base. É gerador e são linearmente independentes os vetores que geram então o conjunto. Bom, vamos então ver como aplicar isto aqui no caso prático. E, portanto, a dica é a seguinte: sempre que nos apresentam um conjunto dado desta forma, portanto, em que temos as suas componentes x1, x2, x3, tal que essas componentes verificam uma ou mais condições, então, sejam as que forem, nós poderemos fazer da seguinte forma: vamos escrever um elemento genérico de f de uma outra forma, que eu vou já aqui apresentar. Portanto, menos x1 mais x2 menos 2x3 igual a 0. Este é então o nosso conjunto f. Então reparem que eu vou pegar aqui num elemento qualquer de f, pode ser então o elemento x1, x2, x3, estou a pegar num elemento qualquer, estou a dizer que este elemento pertence a f, ok? E se pertence a f, ele pode ser escrito de outra forma. É isso que vamos então procurar fazer, é este então o desafio, é agora olharmos para esta condição, ou se tivermos mais que uma, trabalharmos com mais do que uma, e escrever uma das componentes do nosso elemento de f em função das outras duas. Ou se tivermos mais condições, até escrever todas as componentes em função de uma só.
o máximo que conseguimos fazer. Neste caso, o que é que conseguimos aqui fazer? Reparem, concordam certamente que esta igualdade que aqui está é igual a esta, x2 menos 2x3 igual a x1, não é? É igual. O que eu fiz foi passar o menos x1 para o outro membro e, portanto, obtenho uma igualdade equivalente. E dá-me jeito de trabalhar com esta igualdade, porquê? Porque eu escrevi uma componente, neste caso o x1, em função das outras duas. Pronto, não consigo fazer aqui mais nada, não tenho mais condições. Se tivesse, poderia tentar escrever as três componentes em função só de uma letra. Mas aqui não, o que eu consigo é escrever uma das componentes em função das outras duas. Bom, e isto permite-me o quê? Permite-me escrever o vetor, um elemento qualquer de f, de outra forma. Posso escrevê-lo, por exemplo, assim. Eu estou aqui a dizer que o x1 é igual a x2 menos 2x3. Então, aqui no lugar do x1, posso colocar x2 menos 2x3, ok? E no lugar do x2, coloco x2. E no lugar do x3, coloco x3. Porque o que eu fiz aqui foi escrever uma delas em função das outras duas, ok? Poderiam ter escolhido outra. Isso seria igual, ia dar ao mesmo. Talvez encontrássemos outros elementos geradores, mas que seriam na mesma, poderiam ser uma outra base, ok? Bom, o que temos que fazer é então isto. Escrever uma das componentes em função das outras duas. E agora, reparem aqui como obter então um B que seja gerador de qualquer elemento de f. Então, o que eu proponho agora fazer é o seguinte, e isto será sempre com esta leitura, ok? Um elemento qualquer de f pode ser então escrito desta forma. Nós temos aqui x1, x2, x3. Então, eu vou escrever aqui x1 e vou abrir um parênteses e já vamos ver que vetor é que eu vou meter aqui dentro, ok? Mais x2, vou agora a esta componente x2, abrir um parênteses, vamos multiplicar e já vamos ver que vetor é que eu vou aqui também colocar. Mais x3, abrir um parênteses e vamos ver que vetor vou aqui colocar. Reparem que eu estou a tentar escrever qualquer elemento de f, o x1, o x2, o x3 é um elemento qualquer de f e eu vou escrevê-lo recorrendo aqui, neste caso, estou a colocar aqui três vetores, para já são três, já vamos ver se simplifica ou não, mas serão os vetores que vão gerar qualquer elemento de f. Se eu conseguir colocar aqui vetores, de modo a que isto seja verdadeiro, então eu consegui encontrar vetores que geram qualquer elemento de f, porque o x1, x2, x3 é um elemento qualquer, ok? Então, e agora para completarmos estes vetores é muito simples. Vamos olhar para, eu vou até sublinhar aqui, porque isto será sempre assim, ok? Vamos olhar aqui para este elemento genérico de f escrito desta forma. Reparem, não se esqueçam que este é um elemento genérico de f, tal como é x1, x2, x3, está escrito de outra forma, já trabalhando com a condição do conjunto f que está aqui em cima, ok? Então agora, reparem, muito simples, vamos olhar x1, eu vou completar aqui o vetor da componente x1, eu vou olhar para este meu elemento de f, vou olhar para a primeira componente e ver o coeficiente do x1. Eu não tenho lá x1, pois não? Então é porque o coeficiente é 0. Não tenho lá x1, dá 0, ok? Vou olhar para a segunda componente do meu elemento de f e vou ver qual é o coeficiente de x1. Não tenho lá x1, pois não? Quer dizer que é 0. Vou olhar para a terceira componente do meu elemento de f e vou ver qual é o coeficiente de x1. Não está lá x1, logo é 0. Ok? E agora vou fazer o mesmo para o x2 e o x3. Reparem, eu vou olhar para a primeira componente do meu vetor, do meu elemento de f, e vou ver o coeficiente de x2. Neste caso é 1. Aqui atrás do x2 está 1, não é? Então coloco aqui 1. Vou olhar para a segunda componente do meu elemento de f, um elemento genérico, e vou ver o coeficiente do x2. É 1. Então coloco aqui 1. Vou olhar para a terceira componente e vou ver o coeficiente do x2. Não tem lá x2, então é 0. Ok? E agora vou fazer o mesmo para o x3. Vou olhar para a primeira componente do meu elemento de f e vou ver qual é o coeficiente do x3. É menos 2, então coloco aqui menos 2. Vou olhar para a segunda componente, vou ver o coeficiente do x3. Não tem x3, então é 0. Vou olhar para a terceira componente e ver o coeficiente do x3, ou seja, é 1. Está ali 1 atrás, não é? E reparem que eu consigo desta forma com estes três vetores, mas eu tenho aqui o vetor nulo, não vamos esquecer, não é? Reparem que eu posso simplificar o vetor nulo, por isso simplesmente vai desaparecer.
É o elemento neutro, não é? x1 vezes 0 dá 0, x1 vezes 0 dá 0, x1 vezes 0 dá 0, fica tudo 0, é um nulo, portanto anula. E ficamos então só com isto. 1, 1, 0 mais x3 menos 2, 0, 1. Ok? Reparem que se eu fizesse aqui as contas, ia multiplicar o x2, ficaria com x2. E agora vou já apagar isto, é só para demonstrar que realmente isto é igual. Ficaria com menos 2x3, 0, vou multiplicar ali dentro, x3. Se agora fizesse a adição, ficaria com x2 menos 2x3, ficaria com x2 mais 0, que dá x2, 0 mais x3, que dá x3. Reparem que eu obtive aqui o elemento genérico de f. E, portanto, isto é igual, ok? Tudo isto que eu estou a fazer, tirei agora aqui a prova, é igual. Não estamos a aldrabar, pois não? Portanto, nós escrevemos foi de outra forma, de modo a vermos aqui dois vetores que podemos dizer que são geradores do conjunto f. E são geradores porquê? São geradores porque qualquer elemento de f, x1, x2, x3, pode ser escrito recorrendo ao vetor 1, 0 e ao vetor menos 2, 0, 1, desde que eu multiplique o 1, 0 por x2 e multiplique o menos 2, 0, 1 por x3 e adiciono os dois. Ok? Portanto, qualquer elemento do conjunto f está escrito como uma combinação linear destes dois vetores. E, portanto, poderemos daqui concluir que, vou chamar B então, o conjunto B, formado pelos vetores 1, 1, 0 e menos 2, 0, 1, é gerador de f. Ok? É gerador de f. Bom, para mostrar que é gerador é só isto, é escrever qualquer elemento de f em função de dois vetores. Neste caso, está verificado este primeiro ponto. Ok? Está verificado este primeiro ponto. Vamos agora verificar, e vou até fazer aqui uma divisão, consigo meter neste bocadinho. Vamos verificar se são linearmente independentes, porque isso é obrigatório, ok? Eles terão também que ser linearmente independentes. Vou então falar agora aqui disso, linearmente independentes. Então, dois vetores, e agora vou falar de vetores quaisquer, U e V. U e V são, para relembrar o conceito de linearmente independentes, são linearmente independentes se esta igualdade que eu vou aqui escrever, portanto, alfa, que é um número real, vezes U, mais beta, que é outro número real, vezes V, o U e o V serão vetores. Se esta igualdade, portanto, se alfa U mais beta V igual a 0, implica que alfa é igual a 0 e beta é igual a 0. Portanto, se isto for verdade, então os vetores U e V são linearmente independentes. Se por acaso não for verdade, se esta igualdade não implicar que alfa seja 0 e b seja 0, se algum deles até for diferente de 0, então eles são linearmente dependentes, não independentes, ok? São dependentes. Neste caso, é então isto que vamos ver. Bom, então o que eu vou fazer é exatamente isto. Será que estes dois vetores que eu agora quero mostrar que são linearmente independentes, vou fazer então alfa vezes 1, 1, 0 mais beta menos 2, 0, 1 igual a 0. Reparem que este vetor 0 que eu estou aqui a colocar é o vetor 0, 0, 0, não é? Mas eu estou a colocar só 0 para simplificar então aqui a escrita. E agora vou resolver então esta equação. Reparem, fica alfa 0 mais menos 2 beta 0 beta igual a 0. E agora reparem que poderemos ficar com este sistema. Alfa menos 2 beta, alfa menos 2 beta igual a 0. Alfa mais 0 igual a 0. Alfa mais 0 dá alfa. Fica alfa igual a 0. 0 mais beta igual a 0. Ou seja, beta igual a 0. E vamos resolver este sistema e ver se realmente obtemos, portanto, beta é igual a 0, alfa é igual a 0, e aqui dá 0 igual a 0, o que é verdadeiro. Portanto, logo, podemos concluir que 1, 1, 0 e
menos 2, 0, 1 são linearmente independentes. E estando provado que são linearmente independentes, e estando provado que eles geram o subconjunto F, logo são uma base, ok? Serão uma base de F, ok? Portanto, poderemos então aqui concluir que B igual, portanto, dado por 1, 1, 0 e menos 2, 0, 1 é uma base de F. Ok? Bom, ficamos então por aqui. Até uma próxima.